O Vasco vai cair se não contratar. Tem também novidades sobre o atacante iraniano que interessa ao Cruz Maltino. Mehdi Taremi bateu o martelo e definiu o futuro. Não pode passar dessa semana. Essa semana, pelo menos 2, 3 jogadores têm que estar contratados pelo Vasco da Gama. Senão, cara, não adianta. Toda a boa vontade que a gente teve aqui com o técnico, tudo que a gente avaliou aqui de uma maneira um pouco mais tranquila e tudo mais, não vai ser colocado em prática. O Vasco vai cair se não contratar. Essa é a frase que ninguém quer falar. Mas essa é a verdade. O Vasco vai cair se não contratar pelo menos 4 jogadores. Pelo menos. A informação que eu tenho é que eles serão contratados. Agora, quando? Quem? De que forma? Ao menos o Pedro Emanuel, pelo que ele falou, disse que está bem alinhado. Está bem alinhado com o que a diretoria tem buscado. Isso já me agrada. Não é porque ele tem que ficar contratando o jogador, mas o aval do técnico é importante, porque é ele que vai colocar para jogar. Ele que vai colocar para jogar. A questão do Yeboah, a gente já explicou aqui também. Está tentando, mas não está em estágio avançado. Hoje, em estágio avançado, apenas Deussa e Sousa. Além de outros jogadores que sei que estão com propostas em mesa, na mesa, digamos assim, mas ainda vou descobrir para passar para vocês, tá? Então, essa é a situação de mercado, essa é a situação de momento até aqui. Trazer algumas informações também importantes que eu me lembrei agora. O Brenner teve uma proposta do Columbus Crew da MLS. Disseram que ele recusou. Na verdade, a informação que eu tenho não é essa. É de interesse mútuo do Vasco e também do Brenner a negociação. O ponto é, ela já caiu. De fato, o negócio não vai para frente. E só não aconteceu porque o Brenner teria o seu salário reduzido no primeiro ano de contrato na MLS com o Columbus Crew. Ele ganha XX no Vasco e ele ganharia X,5. Vamos colocar assim. Então, a negociação só não aconteceu porque ele teria o seu salário reduzido no Columbus Crew no primeiro ano. Por uma regra da MLS, pelo que eu apurei, isso não aconteceria. Fato é, o Vasco não descarta negociar o Brenner. Não descarta mesmo, tá? Não descarta. E o Brenner também, internamente, já entende que talvez seja o melhor caminho para ele buscar novos rumos. Essa é a informação que eu tenho, tá bom? Claro que ele vai continuar sendo profissional, treinando, à disposição. Ele teve, de fato, a gastroenterite, não é mentira. Tanto ele quanto o Thiago Mendes tiveram essa virose. Desde o jogo, inclusive, contra o Independente Medellín, eles estavam com problema, pioraram, o quadro piorou. Outra informação, o Barros, pelo que eu apurei também, não tem proposta concreta na mesa. Proposta, papel timbrado, não tem. Mas, se chegar e o Vasco entender que o valor é bom para ele e para o próprio Barros, é possível que o Barros seja vendido sim. Saldívia hoje ficou fora por opção técnica, tá? Ficou fora por opção técnica. E o Marino Renestrosa quer ficar no Vasco. Opinião? Não. Informação. Informação que eu tive hoje é que o Marino Renestrosa quer ficar no Vasco, que ele passou por alguns momentos complicados nos últimos meses em relação ao seu âmbito familiar, que não tem nem a ver tanto com ele, tem a ver com alguns parentes. Fala-se até que esses parentes, alguns familiares, vão vir morar com ele para justamente ele ficar com a cabeça um pouco mais tranquila, ele ter menos preocupações com o que se passou na família. Eu sempre respeito o jogador e vou continuar mantendo isso, mas é até para poder sinalizar para o torcedor e explicar que às vezes o cara não consegue render e a gente já sai massacrando, já sai esculachando, já não serve, já é uma merda. E não, cara, o jogador não é máquina, o jogador também é humano. Então, a questão do Marino, ele teve sim algumas questões familiares que foram difíceis para ele, mas é um cara que quer muito dar certo no Vasco, é um cara que quer muito ajudar o Vasco. Teve algumas conversas aí com a própria diretoria, com o staff do Vasco, a comissão técnica, e eu acho que em breve ele vai ter mais oportunidades, porque ele quer continuar. Se vai dar certo ou não, a gente tem que ver. Futebol
é muito dinâmico, o mercado é muito dinâmico, mas só passando as informações aqui que são importantes para poder explicar a vocês. Eu acho que meu papel é esse, nesse sentido, tá bom? Que mais? Eu acho que já foi, né? Acho que já foi. Eu consegui passar tudo que eu tenho para vocês nesse sentido. Se eu tiver qualquer tipo de atualização em relação a negócio, saída, venda, chegada, a venda do Vasco também de forma geral, eu aviso, mas por enquanto é isso. Hoje também teve o patrocínio Master, o novo patrocínio Master do Vasco, a Sporting Bet. Teve uma festa lá, os fogos e tudo mais, além das ações que vão acontecer com o torcedor que pode ajudar numa ação gamificada, e tem uma página específica lá que você não é obrigado a apostar, mas essa página específica, se você atingir um número de torcedores que vão colaborar ali, eles vão fazer mais melhorias lá no CT Moacir Barbosa, dentro de São Januário, enfim. Tava na hora também do Vasco colocar um patrocinador master. Um clube do tamanho do Vasco não pode ficar 6 meses sem um patrocínio. Eu acho que pode não ser o melhor contrato do mundo, deve girar em torno de 30 a 40 milhões, a depender de metas, mas é até o final de 2027, é uma empresa muito grande, é uma empresa mundialmente conhecida, que tem renovação para mais um ano e que pelo menos vai servir para poder ajudar a pagar as contas de alguma maneira. Então é mais um acerto aí do departamento comercial, que já tinha colocado vários patrocínios. Estava faltando, de fato, esse patrocinador master, esbarrando em algumas coisas ali em relação a valores, mas que o Vasco ele pode ter muitos defeitos. Mas o departamento comercial, o departamento de marketing, a forma como o clube tem sido cuidado nesse sentido é interessante na minha visão e tem que parabenizar, sem dúvida alguma, a equipe, tá? E Icardi é um jogador que o Vasco até observou, sabia? Nessa onda aí de Aubameyang que também rolou, entre outros jogadores. Só que a informação é que o Icardi tem muitos problemas extracampo e ele é um cara que infelizmente não é tão de grupo assim. Pra ser bem ameno aqui no meu comentário, tá? Tamo junto, Darkness. Mas assim, há centroavantes sendo negociados. O Vasco está negociando com um ou dois nomes para essa posição. Vitor Costa. Corpo mole demais desses jogadores. É sobreviver na Série A e ano que vem fazer a limpa nesse elenco cheio de resquícios da 777. Preços e salários absurdos. Isso eu concordo plenamente com você, Vitor. Os salários são muito acima do normal, de vários jogadores que não, como custo-benefício, é uma tragédia, assim. É uma tragédia, e isso tem herança da 777 também, mas tem herança da nova diretoria, tem erros da nova diretoria também, que já não é mais tão nova, né? E a gente espera também, cara, isso. Porque não dá pra ser FIFA, não dá pra ser FM, que a gente vende o time inteiro e refaz de novo. Mas dá pra fazer uma limpa bem feita e qualificar o elenco não só tecnicamente, mas no espírito, na mentalidade. É que não é do interesse do iraniano vir atuar no futebol brasileiro. Hoje, Mehdi Taremi está no Olympiacos, tem a aprovação até da cúpula Cruz Maltina, né, para fechar com o Cruz Maltino, ele que é conhecido do diretor executivo Admar Lopes, também conhecido pelo técnico Pedro Emanuel por conta do tempo que o iraniano atuou no Porto de Portugal, então é alguém muito conhecido pelos portugueses. Clube que até mesmo, tá, tanto o Admar Lopes quanto o atual técnico do Vasco, Pedro Emanuel, trabalharam, então há uma grande referência pelo iraniano Mehdi Taremi. Entretanto, mesmo diante disso, hoje, amigo torcedor Cruz Maltino, ele não tem interesse em jogar no futebol brasileiro. Ele até disputou a Copa do Mundo desse ano, está em seu último ano de contrato com o Olympiacos, e tem uma questão muito difícil nessas tratativas, que é a questão do alto salário. Ele, por atuar no futebol europeu, recebe em euro e recebe muito bem. Ele até ano passado chegou a abrir negociações para fechar com o Botafogo, mas a negociação não avançou exatamente por conta dessa questão salarial. Então, um grande nome que, de fato, poxa, alegraria muito a sua vinda para o torcedor vascaíno, mas hoje a negociação podemos dizer que não vai avançar, pois não é do interesse do atleta vestir a camisa, não do Vasco em si, mas de nenhum clube do futebol brasileiro neste momento da sua carreira. Um jogadoraço, tá? Um grande atacante que ajudaria demais, mas infelizmente é algo fora
da realidade. Fala galera, beleza? Mais um vídeo novo pra vocês. Já dá aquela moral, deixa seu like, compartilhe, já comenta aí embaixo e não esquece de se inscrever no canal pra não perder nada, hein? Porque aqui tem vídeo novo todos os dias. Ah galera, se aparecer a função de hypar, clique no botão por favor, que assim nosso vídeo é recomendado para mais vascaínos. E não se esquece também de ativar o sininho de notificação pra não perder nada, hein? Forte abraço galera, fui!